Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado no sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Tá Ligado? Tá ligado na Sucesso em Vendas. E hoje eu quero falar de algo também, mais uma vez, de algo que é muito importante, mas especificamente para você aí que é líder de vendas, gestor, gerente, coordenador, ou até mesmo para você que está coordenando o RH e pensa num RH estratégico, né? E eu fui desafiado, né, a pontuar quais as ações, quais os passos, o que de fato a gente tem que fazer, né, para que a gente possa ter vendedores de alta performance, vendedores com boa produtividade, vendedores que entregam aquilo que a gente precisa, que batem suas metas, que atingem seus objetivos. E refletindo aqui sobre toda a nossa história, sobre as nossas experiências, sobre nossos trabalhos de implementação aí em vários projetos, separei 7 pontos, 7 passos, 7 ações, seja lá como vocês queiram, que eu acredito serem extremamente necessárias, né, para que você pense em melhorar a produtividade dos seus vendedores. Inclusive, aproveito para adiantar o que eu estou falando com vocês, tem um artigo super bacana, com tudo que eu estou falando de forma escrita, com mais detalhes, né? Dentro do nosso site, vão lá, né, www.sucessoemvendas.com.br, e na aba de conteúdos vocês vão ter o nosso artigo escrito lá sobre o tema de hoje, tá bom? Então, a primeira coisa a gente está falando de onboarding, né? Então, primeiro passo, onboarding. Onboarding para quem? Né? Para os novos vendedores. Vamos começar, pleonasmo, né? Vamos começar do início, né? Então, vocês, hoje em dia, infelizmente, né, a gente vive uma loucura aí na turnover, na mudança, e cadê o programa, o processo de onboarding dos seus vendedores? Como é que eles são recebidos? Como é que eles são amparados? E em que prazo o onboarding está estabelecido para que você torne esses vendedores de fato produtivos? As antigas práticas, né, a gente percebe que os vendedores eram ou ainda são contratados em muitos casos e soltos no campo, postos na loja, se entrega o telefone e seja o que Deus quiser, e aí fica aquele balaio de gato, cada um fazendo as suas coisas, você refém de fato que essa pessoa seja talentosa. Então, onboarding, como é que está sendo recebido? Eu anotei aqui algumas coisas sobre onboarding que eu acho que você podia tomar providências internas se você não tem. Primeiro, você precisa ter um manual de descrição dos seus produtos, né? Os seus produtos. Se você não consegue fazer de todos, quais você consegue? Quais são os seus produtos chaves, né? Quais são os seus principais produtos, os que mais giram? Por onde você gostaria de treinar o vendedor novo através do conhecimento de produto? Aqui na Sucesso a gente costuma chamar de caderno de benefícios, ou seja, pegue os seus principais produtos, descreva-os sob o ponto de vista das características, dos benefícios e pequenas frases de argumentação, de defesa e de negociação e de venda desse produto. Esse é um manual extremamente estratégico e importante, pode ser que te dê trabalho, que demore, mas precisa ser feito. Segundo ponto, entregar para eles um manual sobre o processo de vendas. Precisa ter o processo manualizado. Quem vai entrar um vendedor na sua empresa, processo quando é que eu começo a captar lead, como é que ele se torna meu cliente, como é que é o pós-venda, processo, né, da jornada de compra, da experiência de compra do cliente conosco. 3, o organograma da empresa. Você contrata vendedores, os vendedores não sabem nada a respeito da empresa, desde o presidente, dos fundadores, da história da empresa, dos valores da empresa, como que ela cresceu, como que ela nasceu, quem são os departamentos, né, as hierarquias.
Também é importante apresentar isso para o vendedor que está chegando. Outra coisa, aí muito junto com o RH, né? Faça uma lista das soft skills e das hard skills, né? Soft skills é aquelas questões do comportamento, das atitudes, como é que você quer que ele se comporte enquanto pessoa. E hard skills está muito mais ligado às competências técnicas, né? Técnica de venda, enfim, como é que ele se torna um bom vendedor técnico profissional. Se você tem um pouco de dúvida sobre isso, eu aconselho estudar um pouco mais sobre as soft skills, hard skills e estabelecer quais são aí para o processo de onboarding, né, para o seu vendedor. Mais um manual importante. Como que funciona a remuneração na sua empresa? Quando ele está entrando, ele precisa entender até onde ele pode ir, como é que é composta as comissões, as premiações, né, as escalas. Deixar esse jogo muito claro, muito aberto e ensiná-lo como é que ele materializa isso. E por último, eu dou a dica aqui, vou falar um pouquinho mais na frente, o seu vendedor precisa ter um método de vendas, né? Hoje, qual é o playbook que você tem escrito aí para melhorar a produtividade, que diga como que ele trabalha? Isso tem que ser dado para o seu vendedor estudar, e vou mais, estudar no começo, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, faça testes, faça entrevistas sobre o que ele entendeu desse método de vendas. Então veja que onboarding é muito mais do que colocar o vendedor no campo, mandar ele encostar lá no vendedor antigo e aprender com ele do jeito que o vendedor antigo faz, só porque você acha que ele é bom. Então essa é a primeira coisa, hein? Onboarding. Segundo, é rampagem, ainda com os vendedores novos, né? Rampagem, rampa de crescimento. Então, no meu artigo que vocês podem buscar aí no nosso site, está bem detalhado lá, mas em outras palavras, rampagem é como que você vai escalonar, né? Quais são os degraus das metas e objetivos. Por exemplo, se é em 30 dias, 60 dias, 90 dias, você vai quebrar as metas em metas menores para que ele possa ter motivação, para que ele tenha objetivos mais específicos de acordo com a capacidade dele inicial. Ele não vai conseguir bater a meta para você de cara. Então, a rampagem é: primeiro mês, quanto que ele tem que vender? Para ele vender esse X, que tipo de treinamento ele precisa, de conhecimento e de apoio? Bom, segundo mês é o X mais 2. Ok, para ele fazer o X mais 2, o que ele precisa estudar, o que ele precisa aprender, que tipo de apoio, quem vai fazer? Por último, supondo, seria o último mês de rampagem, o X mais 3, que daí se ele bater, ele está chegando na meta que você gostaria. O que precisa ser feito em termos de treinamento, acompanhamento, ensinamentos, aprendizado dele? Rampagem é por aí. Tem muito mais coisas no artigo, também é um tema que vocês podem, tem vasta literatura aí nos sites, no Google, vocês vão achar, é importante. Bom, terceira coisa, você tem que definir o processo de vendas aí da sua empresa. Então, hoje a gente vê assim, a carência disso, na maioria das empresas não está escrito, né? Eu até falei que o processo de vendas precisa ser entregue para ele lá no onboarding. Mas se você não tem o processo de vendas, então o que a gente entende sobre processo de vendas? Começa com a descrição dos canais de geração de demanda. Os teus clientes entram por onde na sua empresa, né? Então, esse é o processo, né? O processo, como é que começa? Quando o cliente pensou em você, ele pensou como? Ele ligou, ele entrou num site, ele passou um WhatsApp, ele foi numa loja, ele recebeu uma visita de um representante seu, como é que foi? Então, definir quais são os canais, né? Segundo, definir o perfil dos seus clientes. Então, que tipo de clientes eu atendo, quais são os prioritários, clientes ABCs, ou por valor de compra, ou por recência, ou por frequência, enfim, eu preciso definir dentro do processo de vendas quem são os meus, qual é o perfil dos meus clientes. Depois também precisa estar dentro do processo o funil de vendas, né? As etapas claras, né? Depois que entrou os leads, quem que eu qualifico, quantos percentuais, depois qualificado, eles se tornam o quê? Enfim, como é que funciona esse funil de vendas? Precisa estabelecer as etapas e clareá-las, defini-las, tê-las escritas, né? Para que a gente possa entender, quem entra na empresa, entender como funciona.
Outra coisa importante, já falei um pouquinho sobre os canais, mas essa gestão do Omnichannel, a experiência do Omnichannel. Então, hoje ninguém mais trabalha só com um canal de vendas, são vários. Como é que integra tudo isso? Isso é parte da descrição do seu processo de vendas. E por último, né, como nós estamos falando de processo, é uma linha, quais são os indicadores chaves que você vai medir no processo de vendas quando passa de uma etapa para outra? Então, você tem os indicadores, né? Você vai estabelecer as etapas do processo e em cada etapa eu tenho que ter indicadores específicos para saber se eu estou evoluindo ou não. Então, tudo isso sobre o processo é um mundo de coisa, mas fica aqui as minhas dicas para que você pelo menos se preocupe com isso, que é algo que precisa estudar muito, porque se eu quero melhorar a produtividade dos meus vendedores, tudo isso que eu falei sobre o processo precisa estar extremamente transparente e construído. Bom, o próximo, que é o quarto. Então, ter um método de vendas. Então, a gente fala demais aqui no Sucesso em Vendas, já falei em outros programas aqui sobre o método de vendas. Não tem como o seu vendedor melhorar a produtividade, melhorar seu desempenho, vender mais, bater mais metas, se não tem um método de vendas. E método não tem nada a ver lá com o processo. Método justamente é o que complementa o processo. É onde diz como o vendedor tem que fazer as coisas em cada etapa do processo, né? Então, o método, se você pegar a tradução literal, método é aquilo que te mostra o caminho para chegar em determinado ponto. Então, o método é o que te leva, é o que te pavimenta a estrada, põe luz, que diz como faz as coisas. Então, precisa ter o processo e precisa ter o método, tá? Outra coisa importante, que é a quinta, trabalhe com micrometas. Não fique trabalhando com metas mensais. Quebre as suas metas ou em semanas por semana ou por dia, se for possível. Dá mais trabalho de gestão, de feedback, de retorno, de controle, mas é extremamente mais eficiente. É melhor você fazer uma avaliação diária se estamos ou não atingindo as nossas metas do que esperar um mês. Segundo, no dia seguinte é muito mais fácil você corrigir o rumo, você motivar, você dar desafios para aquele dia. Sempre que for possível, metas diárias são melhores do que metas semanais, que são muito melhores do que metas mensais. Então, micrometas. Sexto, treinamento contínuo. Podia ficar aqui horas falando com vocês. Vou resumir numa coisa que é o nosso mantra há 30 anos. Treinamento contínuo. Os vendedores precisam de treinamento todos os dias, em vários momentos do dia. E o técnico é você, gerente de vendas, supervisor, coordenador. Você tem que treinar, seja no campo, seja no carro, seja na sala de espera, seja dentro da loja, ou seja no ambiente de inside sale. Você precisa treinar os seus vendedores. Em cima do quê? Do manual dos produtos, do seu processo de vendas e do seu método de vendas, todos os dias. E por último, terminando aqui, né, dica minha para melhorar a produtividade dos seus vendedores é o tratamento individualizado. Não dá mais para lidar com vendedores de forma coletiva. Então, se você tem o processo, se você tem o método e se você tem o caderno de benefícios, você tem que ter uma ferramenta, um raio-x, que avalie os seus vendedores separadamente. Eles têm personalidade diferente, temperamento diferente, encaram os desafios de forma diferente, se motivam por problemas ou causas diferentes, e encaram você, que é o líder, de forma diferente, têm objetivos pessoais diferentes e possuem características diferentes de atendimento, de negociação e de ambições. Então, não dá para tratar todo mundo junto. Então, você tem que começar a aprender. Mas a equipe é grande, eu não consigo. Ok, foque nos de baixa performance e dê um tratamento individualizado. Então, resumindo tudo, a gente, para melhorar a produtividade do nosso time de vendas, fazer um bom onboarding, fazer um projeto de rampagem, mostrar para eles o processo de vendas, mostrar o método de vendas, estabelecer micrometas, ter treinamento contínuo e tratamento individualizado. Passei um pouquinho do tempo, mas esse assunto é extremamente importante. Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo Tá Ligado no Sucesso em Vendas. Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado.
falar